Olá, você que nos ouve, graça e paz. Estamos começando mais um episódio da série Lições da Bíblia. Hoje entraremos no episódio 2, cujo tema é a Escola do Espírito Santo. Estamos conversando sobre o deserto que todos nós passamos e teremos como base a tentação de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler aqui o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto é a escola do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ninguém gosta de estar no deserto, não é verdade? Mas nós temos que pensar que muitas vezes o deserto ele é necessário na nossa vida. Por que temos que atravessar o deserto? Eu penso que o deserto é um instrumento que Deus usa para aprimorar o nosso caráter, para nos lapidar, para nos fortalecer o nosso interior, fortalecer a nossa vida, antes de nos enviar para uma missão. Então, foi o que aconteceu com Cristo. O ministério de Cristo ele se inicia no deserto. Ali Jesus é preparado para a sua grande missão, que era salvar a humanidade. O evangelista Mateus ele relata que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, havia um propósito de Deus naquela ação soberana. Então, muitas vezes, o deserto que você atravessa é sim um propósito divino. Nem sempre o deserto é provocado pelo diabo. Nesse caso, o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus ao deserto. E aqui Romanos 8:28 diz, um versículo que eu gosto muito: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes o deserto é um propósito que vai concorrer para o nosso bem, para o nosso crescimento. O deserto ele é um local de aprendizado, amadurecimento, né? E isso consequentemente vai gerar um crescimento espiritual, né? Por isso nem sempre nós devemos ver o deserto como algo negativo, né? Pois depende da sua origem. Depende do que ocasionou o deserto. Há uma grande diferença entre se provocar o deserto por consequência de atitudes erradas e ser conduzido a ele por Deus, como foi o caso de Jesus. Então nós temos que ter essa distinção, esse discernimento. Nem sempre o deserto é sinal de pecado. Nem sempre o deserto é sinal de reprovação.
Muitas vezes somos levados por Deus ao deserto para sermos provados e aprovados. Então, a pergunta que nós temos que fazer não é por que eu estou no deserto, e sim o que me fez estar no deserto. Ele é a manifestação do propósito de Deus ou é consequência da minha infidelidade? Então, essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. O deserto é um propósito de Deus? Ou o deserto está sendo ocasionado por causa da minha infidelidade? E a diferença é que estar no deserto por causa da vontade de Deus é ter certeza de poder contar com a sua proteção e com a sua provisão. Ao passo que o deserto, quando ele é provocado por nós, ele gera punição e sofrimento, né? Conforme está registrado lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 33 ao 37. O deserto também ele é um teste de fidelidade. Ele é uma escola onde o Espírito Santo nos prepara, onde o Espírito Santo nos molda, onde o Espírito Santo nos capacita, onde o Espírito Santo trabalha no nosso caráter, onde ele vai nos levar ao amadurecimento, ao crescimento, a fim de que possamos cumprir a missão pela qual Deus nos escolheu. E o deserto também é um teste de fidelidade. Quando estamos sozinhos, longe do olhar das pessoas, distante do alcance daqueles que nos rodeiam, é nessa hora que a nossa fidelidade a Deus ela pode ser colocada em prova. Porque é fácil, quando se está na presença das pessoas, demonstrar algo que muitas vezes não condiz com a realidade. Mas quando estamos sozinhos é que realmente podemos ver se somos fiéis ou não. Existe uma frase que retrata bem isso. Uma vez eu li essa frase e eu nunca mais me esqueci dela. O que fazes em oculto revela quem tu és de verdade. Então, nós, o que somos de verdade é quando nós estamos no oculto. Aquilo que nós fazemos no oculto é quem nós somos de fato, é quem nós somos de verdade. Porque muitas vezes diante das pessoas nós usamos uma máscara. Nós colocamos um traje, colocamos uma roupa, colocamos uma aparência para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para aparentar aquilo que nós não somos no nosso interior, para demonstrar aquilo que nós não praticamos. O deserto ele manifesta qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E o que nos faz entender que ser tentado não é pecado, e sim ceder à tentação. Então é no deserto que vai se conhecer a verdadeira intenção do nosso coração. Ser tentado, todos serão. A questão é se vamos ceder à tentação ou não. Cristo em tudo ele foi tentado na nossa semelhança, na semelhança de homens. Contudo, ele não pecou. Hebreus 9,14 diz que ele se ofereceu
a si mesmo imaculado a Deus. 1 Pedro 1,19 diz que ele é o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Ou seja, não havia pecado, não havia transgressão em Cristo. Então ninguém deve se sentir culpado e nem aceitar acusação por ser tentado. Pois se o próprio Filho de Deus teve que suportar isso, quanto mais nós, simples mortais. No entanto, assim como nosso Senhor resistiu, a Bíblia afirma que nós também podemos resistir. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, nós podemos resistir à tentação. Muitas pessoas se equivocam quando pensam que para Jesus foi fácil pelo fato dele ser o Filho de Deus. Então foi fácil para ele resistir à tentação. Mas isso é um engano. Jesus, ele possuía as duas naturezas. Ele era 100% homem, era 100% Deus. A sua tentação, ela se deu como homem. Tanto é verdade que ele teve fome. É o que diz Mateus 4:2. Depois de jejuar por 40 dias, por 40 noites, ele teve fome. E Deus não sente fome. Então, ele não estava ali como Deus, e sim como humano. Assim como Deus também não pode ser tentado, é o que diz Tiago 1:13. Então, Jesus estava ali na figura de homem. Só que Cristo, ele era como Adão. Ambos possuíam a mesma natureza sem pecado.